Bom, primeiro dizer, assim como o Carlito, que para mim, além de ser uma honra, um prazer estar com vocês, não para ministrar, para ensinar, tudo bobagem. Meu prazer aqui é conviver com os irmãos. E é convivendo que a gente aprende. Porque falar, até papagaio fala, né? Então, é uma honra. E quando teve a pandemia e todo mundo foi para o Zoom, me dava uma saudade de ver a igreja, os cultos de domingo, esse púlpito. Eu falei, puxa, será que um dia vai voltar? Do jeito que estão fazendo? Não, fecha tudo, não pode. Então dá vontade, dá aquelas saudades. Ok. Falaram, como é que foi a sua viagem ao norte? Eu brinquei a princípio falando que era a minha peregrinação ao norte. Mas depois eu descobri que tinha uma peregrinação ali mais ao, né, ao pé de Lisboa. Então foi uma expedição ao norte. E foi muito bom rever aqueles irmãos, conhecer muitos deles, ver a igreja como é que anda. Eu acho que precisamos orar muito, porque a obra do Senhor não é nossa. Então, às vezes o Senhor tem dado oportunidades, e a oportunidade que o Senhor me deu para estar aqui com os irmãos, vocês não têm ideia. Então, se disponha que o Senhor vai usar. Essa que o Nando e as pessoas falam, poxa, o irmão Alberto, quando chegou aqui não para cima e para baixo, todo dia, toda hora, né? Eu sei, é uma overdose de Alberto para os irmãos, não deve ser agradável, né? Mas no meu caso eu fico pensando sempre. Eu desde cedo trabalhei muito, em tempo assim, extensivo. Muitas vezes eu queria estar na igreja, com as atividades que tinham, reuniões extras, mas eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 8, numa loja vendendo sapato, numa rua comercial de São Paulo, de comércio intenso, muitas pessoas. A loja que eu administrava era de 13 funcionários, variava para mais ou para menos, conforme o período de movimento, fim de ano então, dobrava. E se eu me esforcei, ou se eu me desgastei para trabalhar vendendo sapato, está na hora de eu me desgastar um pouco para trabalhar para o Senhor ou me dispor ao Senhor. Porque na obra de Deus é assim. Se você não usa, enferruja. Se você não se dispõe a trabalhar, a fazer, a contribuir, a colaborar, você parado, você vai atrofiar, vai enferrujar. Dos dois lados você vai estar se desgastando, vamos colocar assim. Bom, vamos ao que interessa aqui. Nós temos hoje este assunto, o silêncio de Adão. O que vem a ser isso? Vamos ver se a gente consegue explicar. Eu baseei toda essa mensagem num livro de Larry Crabb, né? O senhor Caranguejo, Dr. Caranguejo, que ele escreve essa tese, e que é um livro antigo, nem sei se existe em circulação ainda, mas o pensamento dele é muito interessante. E nós vamos compartilhar e vamos afinar a nossa masculinidade com o diapasão da palavra de Deus. É assim que fala, maestro? Vamos abrir em Gênesis capítulo 3. Gênesis é um livro muito interessante, talvez o mais fantástico das Escrituras. E os dois livros mais criticados e desprezados são Gênesis e o último, Apocalipse. Curioso. Gênesis começa com o primeiro capítulo, dando uma noção de quem é Deus, o que Ele fez, quem é esse Senhor. De 50 capítulos, dá uma introdução sobre a criação brevemente, já entra falando da humanidade, até o capítulo 11. E depois, já no final do capítulo 11, entra a história de Abraão, o pai da fé, o chamado de Israel, e vai do 10 ou 11 até os 50, quiçá até o final, lá na cruz,
falando sobre Israel. Não é um livro científico, não é um livro que as pessoas querem muito, e até conseguem, através da arqueologia, identificar alguns lugares. Mas enfim, vamos aqui. Capítulo 3, Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ponto. E ouviram a voz do Senhor. Até aqui nós vamos usar muito esse texto. Nós vamos ver nesse episódio aqui que tem a palavra de Deus. Deus disse para não fazer isso, não fazer aquilo. Nós temos o inimigo que anda ao derredor buscando a quem possa tragar, conforme 1 Pedro 5. E temos aqui o casal. A mulher, a princípio, e Adão. Muito bem. O que nós temos aqui? Como nós interpretamos, como nós entendemos ou aceitamos a palavra de Deus? Conforme a nossa conveniência, no caso aqui de Eva, sempre tentando dar uma esticada, uma torcida nas Escrituras para dizer aquilo que nos convém. E assim, aquilo que formos praticar seja justificável diante de Deus. Vamos abrir aqui. Essa é a tendência do homem. Quando a vida se apresenta numa situação confusa, caótica, o que você faz? Passamos por momentos de tribulação, uns mais, outros menos. E muitas vezes a nossa dor não é igual à dor do outro. Quando você vai fazer um tratamento dentário, por exemplo, sento na cadeira. Tem pessoas que você fala, senta na cadeira do dentista, só de ouvir aquele... A pessoa já chora, já entra em pânico, já faz um drama, porque a dor que emocional, ela sente, é maior que a dor física. Então, na vida, nós temos que aprender a respeitar a dor do outro. Mas o que ele está passando, faz favor, está fazendo escândalo à toa. E vice-versa. Às vezes, alguém está passando um drama terrível na vida, você fala, pessoa firme esta. Será que você faz uma guerra emocional? Ou você bate sola, né? Bate em retirada. Domina-se, tenta se controlar, tenta controlar a situação. Qual que é a sua reação quando as coisas parecem que saem do eixo? Pense como você reage à desordem na sua vida. Muitas vezes parece que as coisas saem do controle. De repente, em casa, as pessoas começam a tomar decisões sem te consultar ou apenas te informando e você se vê sufocado. Será que você deixa estar para ver como é que fica? Tem esse ditado, né? Essa é a tendência do homem. Ou mudo, ou mudo. Ou calado, ou ele se muda a situação. O silêncio é uma atitude muito estranha. Por quê? Muitas vezes, por calar, nós queremos, né? Quem cala, consente. Quem se passa por
Boca fechada passa por sábio. Será que é isso mesmo? Será que nós estamos mostrando humildade, renúncia, abnegação? Um homem austero, que aguenta a adversidade sem reclamar? Ou você deixa transparecer nesse verniz uma certa covardia de omissão? Você não sabe como agir? Que atitude eu vou tomar? Não sei, mas eu vou manter a aparência, mostrar sabedoria. Qual vai ser a reação? Aqui está o grande problema dos homens. Guardamos segredos que, por sua vez, podem enfraquecer a nossa coragem, a nossa ousadia, com medo de ser descoberto. Medo que saibam que você não é assim, um sábio. Você não é uma pessoa de estrutura emocional estável. Mas para não mostrar fragilidade, você muitas vezes se mantém calado, à parte, só observando com aquele ar de intelectual, para impressionar. Corroem a sensação de confiança pessoal, a sua solidão. Homens que guardam segredos vivem apavorados. Muitos, no estresse do dia a dia, vão extravasar, bem longe da sua região. Quiçá vão para uma outra cidade, faz uma viagem a um lugar que ninguém vai descobrir, e ali ele vai extrapolar, para ver se ele consegue, eu estou dando um momento na minha vida, eu mereço esse descanso, eu mereço beber, encher a cara, fumar, mexer com a noitada aí, com as festas, para ver se... Tem homens que são assim. Eu moro numa cidade completamente complexa, confusa, grande demais. Curioso que acaba um culto da igreja, uma igreja grande, não vou ver mais ninguém durante a semana. É impossível. Cada um mora num ponto distante. Não tem como. Talvez aqui, a Quinta do Conde, um certo dia o Nando subindo a rua pode encontrar com o Márcio, pode encontrar com o Dário e com outros irmãos que moram pela região. Mas houve um caso, numa daquelas freeway, numa avenida larga que corta a cidade de São Paulo no meio, chamada 23. O trânsito pesado, carregado, uma pessoa dá uma fechada e o outro dá aquele palavrão, né? Solta aquele verbo, que você... E era uma pessoa da igreja. Belo testemunho, né? Que vergonha. E aí, como é que fica a situação? Bom, algo não permite que as suas emoções, seus sentimentos venham para fora. Algo não permite, algum segredo, alguma fraqueza. Há alguma área na sua vida que precisa ser tratada e mais. Precisa ser conhecida para ser controlada. Qual então é o problema de tudo isso? Dinheiro. Andamos muito inquietos, trabalhamos demais, corremos para dinheiro, mas ele nunca será o suficiente. Sexo nunca vai nos satisfazer, sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma coisa que podia ser diferente, assim como o dinheiro. No poder, também, nunca será suficiente. Bens materiais, casa, carros. Quando eu compro um carro, eu falo, agora sim eu tenho um carro moderno, já lanço um outro. Ontem eu contei para o Carlos, né, que eu tinha um Fiat Uno, aquele que parece um apito. Tinha um Fiat Uno. Os meus filhos não gostavam muito porque eles se apertavam atrás, já eram adolescentes. Aí um dia eu cheguei em casa todo feliz, falei, gente, troquei de carro. Aquela festa, né? Eu troquei, se livramos do Uno. Eu falei, comprei outro. E da mesma cor. Não, porque o motor era 1.3 para 1.5, aquele já estava dando defeito, aí eu já peguei um moderno, paguei uma diferença na troca. Outro Uno. Nunca será diferente. Pensei em comprar uma Ferrari, mas eles estão sempre lançando modelos novos. Eu falei, não vou comprar, deixa para lá. Quando estas coisas se forem, você ficará arrasado.
Se você não tiver dinheiro, se você não tiver a casa dos seus sonhos, se você não tiver a posição social que você almeja, você vai ficar arrasado. Se um dia chegar uma doença em casa e te limitar, você vai ficar revoltado. A vida é essa que nós estamos vivendo, neste campo minado, como vimos falando há pouco, onde que um momento que você fraqueja, um passo em falso, você pode colocar tudo a perder. Gênesis 3, de 1 a 7, que acabamos de ler. Deus quis que Adão participasse de algumas características próprias de Deus. O Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que este homem participe da divindade de Cristo. Primeira carta de Pedro fala isso, para sermos participantes da divindade do Senhor. Mas como pode ser isso? Você é igual a Deus, como diz o texto? Precisamos entender. O amor pela beleza, prazer pelo trabalho, responsabilidade moral, capacidade de criar. Isso são características de Deus que nós vimos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, quando ele cria tudo e etc. Tal. Porém, Adão foi um homem passivo. Ele esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Deus permitiu, no capítulo 3, uma ação para realmente despertar uma ação de Adão, que fora criado das mãos do Senhor Deus, assim como nós. Adão era o representante de Deus, o portador da imagem, mas ele não refletiu a Deus. Hoje nós somos embaixadores de Cristo. Será que de fato nós estamos sendo representantes deste Deus? Na conduta, no modo de se vestir, de reagir, de pensar, de enxergar. Nós somos embaixadores, nós não podemos esquecer isso. O embaixador é uma pessoa distinta, é uma pessoa sóbria. Agora nem tanto, porque a Camila, com a crise na Venezuela, teve que se naturalizar brasileira. Mas ela até então, até 2, 3 anos atrás, ela sempre foi venezuelana. E tínhamos que, periodicamente, ir no consulado venezuelano, eu acompanhava ela. Quando chegava o embaixador, com aquele terno Armani, aquele perfume que já desde o carro, quando o chofer abria a porta, impunha respeito. Impõe uma certa constrangimento. O embaixador está passando. Aquela coisa. Guardadas as devidas proporções, você não vai usar um terno Armani, não agora, por exemplo, mas nós temos que, aonde entrarmos, aonde frequentarmos, impor respeito. Criar com a nossa postura um constrangimento para quem está relaxado na vida. Aqui está a tese, né? Onde estava Adão? Será que ele estava dando comida para os bichos? Será que ele estava brincando com o macaquinho lá na árvore? Ou penteando a juba do leão? O que acontece? O texto aqui é bem claro em 3:6 de Gênesis. E essa palavra em hebraico significa muito. Quando nós temos alguma dificuldade no texto bíblico ou queremos nos aprofundar, das duas uma, ou vamos para o dicionário português mesmo, ou nós vamos recorrer às ferramentas que já estão aí na internet. Vamos ver no original qual é essa palavra, o que o texto tem a destacar para nós. Inra, composto de outras duas, cuja tradução é Inra, com ela. O curioso deste episódio todo, que Adão estava com ela. Provavelmente ele estava lá arrumando alguma coisa e ouvindo o que estava acontecendo. Porque Eva sabia, e ela fala no verso 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis delas,
E aí ela faz uma interpretação da sua conveniência. Deus não falou nem tocar nela, mas ela já acrescentou. Hoje nós vivemos na cristandade algo parecido. Sempre tem uma Bíblia nova no mercado. Linguagem de hoje, NVI, NVT, TNTT, que mais tem? Almeida 21, tem muito. E sempre querendo mostrar assim, nós estamos trazendo uma linguagem mais acessível ao povo. Porém, o método de interpretação que estes usam sempre vai acrescentar algo. É chamado o método de equivalência dinâmica. Dinâmica, sim, eles vão redobrando as palavras e de repente sai alguma coisa tipo essa aqui em Gênesis 3:3. Percebem? O texto que nós carregamos, a Bíblia, a palavra de Deus, texto clássico, tradicional de Almeida, é muito sério. Mas é difícil, às vezes é uma leitura travada, mas é a Bíblia. Não é um livrinho de Saramago, não é um jornal do dia, é a palavra de Deus que requer e exige atenção num texto como nós lemos. Alguns versículos, pronto, vamos meditar nisso. E aqui está, com ela, a preposição in significa com e a outra, no feminino, na terceira pessoa, ra, ela. Em Juízes 13:9, nós vamos comparar escritura com escritura, como diz lá em 1 Coríntios. Lá diz lo in ra. O lo, em hebraico, é não. Não estava com ela. Ora, se o texto hebraico só diz in ra, então Adão estava com ela. A princípio, sempre eu imaginei que a mulher estava passeando no jardim, sabe como é mulher, né? Colhendo flores, colocando atrás da orelha, né? Vento nos cabelos, andando para lá, e Adão trabalhando lá, distraidamente, e não percebeu o que estava acontecendo. De repente ela vem correndo, Adãozinho, olha que gostoso. Ele, gostoso, de onde você pegou? Ah, peguei ali. Eu pensei que era algo assim, ele se surpreendeu. Sério, você pegou ali? Eu não falei que não era para pegar lá. Não, mas a serpente lá, aquela bonitona ali, falou que não tinha problema nenhuma, que tal. Eu imaginei uma situação dessa. Mas o texto, no original, vai tirar esse mito, esta imaginação contemporânea, e vai nos levar a um fato que aconteceu onde os dois estavam. Por quê? Deus criou a mulher para ser o quê? Ajudadora. Estar ao lado do marido. Não criou a mulher para ela ficar passeando no jardim, conversando com os bichos, né? Tirando foto, fazendo uma selfie. Criou para ser ajudadora, estar junto, do lado. E Adão estava do lado. Se ele estava do lado, por que ele não disse alguma coisa? Eva, eu acho que essa conversa aí não vai dar muita coisa não. A gente parar e voltar ao trabalho. Não falou nada. Por que ele não disse à serpente para ela ficar quieta? Não. Ô bichinha, não é isso que Deus falou para a gente não. Podia ter repreendido. Também não. Por que ele não corrigiu Eva assim que ela citou erradamente a ordem de Deus, conforme o verso 3 de Gênesis 3? Ele podia falar. Porque mulher fala muito, né? Então ela falou e acrescentou mais coisa. Ele falou, não, pera, não é assim. Também não se manifestou. Porque ele não impediu dela estender a mão e pegar o fruto. Vamos supor que ele estava longe mesmo, trabalhando, de repente ele... Não! Já faria algum resultado, já daria algum susto. Talvez fazer aquele silêncio no jardim todo, que até os bichos... O que está acontecendo lá? Nada. Só por aqui nós vamos ver como nós somos parecidos com Adão, que era feliz, não tinha sogra nem caminhão. Deus falou dentro do caos e criou vida e ordem. Capítulo 1, capítulo 2, já começa assim, não é? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, e Deus disse,
haja luz. E houve luz. O que o texto lá em Isaías 45 fala de caos, não é a palavra correta do texto. Havia confusão, havia bagunça. E Deus cria vida e ordem. O homem criado à imagem de Deus. Quando a vida está caótica, precisamos falar. Quando a situação está conturbada, precisamos expor, precisamos falar com alguém, precisamos, no ato de falar, mudar a situação que está confusa, que está em crise, que está em atrito. Uma máxima atribuída a Tomás de Aquino: não se opor ao erro é aceitá-lo. Não defender a verdade é negá-la. Está aqui. Como nós precisamos meditar nisto? Muitas vezes nós estamos vendo uma briga, uma confusão, uma bagunça, algo está em desordem. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser na igreja. E nós muitas vezes preferimos: eu não vou me meter nessa confusão não, vai sobrar para mim. E vamos ficar quietos? Vamos aceitar o erro. Não vamos defender a verdade? Muitas vezes nós vamos negar. Foi o que aconteceu com Adão. Todos os homens lutam com desejos, paixões. E o afastamento daquilo que é planejado por Deus é a raiz de todo mal. Como eu falei no início, muitos têm a dor conforme o seu medidor de dor. Dorômetro, né? Um só de ouvir que vai no dentista já desmaia, fica branco, toma remédio para dor de cabeça. Ai, meu Deus, ele vai mexer aqui, ele vai cutucar. Outros entram, né? É tratado. Então existe a dor física e a dor emocional. Assim também nós temos aqui. Todos nós temos desejos, paixões, até fantasias. O que pode ser controlado e deixado no nível mais baixo, porque nós herdamos a natureza de Adão, ninguém pode negar isso. Agora, se afastar de Deus é a raiz de todo mal. Como nós vamos controlar esses desejos, paixões, ambições? Através da palavra de Deus, conhecendo a Deus. Adão estava no jardim, do lado de Deus, na viração do dia, conversando com Deus, mas ele não usufruía da presença de Deus. Nós periodicamente estamos na igreja, ouvimos de Deus, pregação, estudo, conversa um com o outro e oramos, mas muitas vezes nós não estamos escutando a palavra de Deus. Nós sabemos de modo superficial como Deus quer atuar, assim como Adão e Eva sabiam de modo superficial como as coisas deveriam funcionar. Para conhecer de fato a intenção de Deus, a vontade de Deus, tinham que andar direto com Deus. Na pior do quadro, Adão e Eva falaram assim: peraí, dona Cobra, a gente vai conversar com o Criador aqui, vamos saber se pode mesmo? Vamos fazer uma consulta, a gente já volta, hein? Não sai daí. Você não vai precisar ler Números, Levítico para descobrir muitas coisas. Você entrando nas cartas de Paulo, você já tem um sumo de tudo aquilo que Deus quer para a sua vida hoje. Claro que dali, de Romanos, você vai entrar no mundo do Antigo Testamento. A palavra, quando está lá, 1 Gênesis 1:27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem, e a mulher os criou. Esse homem, Zacar, é macho, e tem a mesma raiz para lembrar. A função do homem é sempre lembrar das coisas de Deus.
lembrar quem o criou, lembrar onde Deus o colocou, lembrar o que Deus te deu. Lembrar, isso é ser homem. Lembrar das coisas de você pensando que ser macho era aquele que vinha ali, mexe comigo, né? Vou lhe dar uma. A gente acha que macho é assim. Isso é ser selvagem, não é ser macho, não é? Macho, o radical da palavra, nos traz até aqui. Marcar, lembrar. Antes da queda ele tinha algo a se lembrar, mas recusou-se a falar quando a serpente tentou. Essa é a nossa marca. Ah, mas eu já devia ter gritado com a serpente. Nós vamos ver daqui a pouco como se deve falar. Nós temos aqui uma apresentação, primeira parte, mais técnica, mais teórica. Depois nós vamos, na prática, ver alguns personagens bíblicos, como eles reagiram. Muito bem. Você está vendo então qual é a sua responsabilidade aqui, né? Pensando que você era macho, né? Pôr na mulher a culpa tira dos ombros do homem a sua responsabilidade. Quando Deus fala com eles, né? Aqui, capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde está? E ele disse, ouvi a sua voz, né? E suar no jardim e temi porque estava nu, né? Me escondi. Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei, não comeste? Claro que Deus já sabia. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi, ó. Aí Deus vai falar com a mulher, né? E aí, quem foi? Foi a serpente. Um joga a responsabilidade para o outro. Aí a serpente olhou para trás, né? Não tinha mais ninguém, né? Falei, e agora? Né? Sobrou para mim. Essa é a tendência de cada um de nós. A gente não assume a nossa responsabilidade como homem, no sentido de manifestar a marca de Deus. Lembrar o que Deus espera de um homem. E nós culpamos sempre alguém. No caso aqui, a mulher. A mulher que o Senhor me deu, né? Você não viu o que você fez, né? Na verdade, ela vai culpando Deus, né? Esta é a rebelião que nós afrontamos a Deus. Tudo que acontece fora do nosso controle na vida, a gente quer, na verdade, culpar a Deus. A gente joga a culpa nos filhos, no chefe, no ancião. A culpa é sua, né? Você põe onde ela quiser, né? Porém, a raiz dela é o quê? É uma afronta a Deus. Tudo que te acontece de errado, você vai falar, é Deus. Deus que é errado. Deus devia ter controlado, porque Ele é soberano, não controlou. Ele sabia de antemão que isso ia acontecer e deixou acontecer. Então foi Deus. Um homem que se sente indignado, incompetente, julga que nunca vai estar errado. Não é? Nunca será o culpado. O silêncio, ou esconder-se, como ele fez, né? Se viu nu, torna-se a melhor defesa contra o medo. Isso chama-se covardia. Fugir de responsabilidades, não enfrentar uma situação adversa. Agora, o homem que conhece a Deus, anda com Deus. Como é que eu vou andar com Deus? Conhecendo na palavra de Deus o que o Senhor pede para nós. Qualquer situação que começa a dar um curto-circuito, você já intervém para que aquilo não torne algo incontrolável. Aí fica difícil. Você está vendo que está tendo uma pequena goteira na parede, vindo do telhado. Você vai esperar uma chuva forte, aquilo romper de vez? Aí o prejuízo vai ser maior ainda. Você pode até consertar, mas o prejuízo foi maior ainda. Na vida é assim também. O homem ele precisa estar atento à voz do Espírito de Deus para antever o que pode dar de errado. O que pode acontecer sem você antes ser surpreendido. Quando é que o homem se torna homem mesmo? Nesse momento.
Quando acontece alguma coisa, ele pode dizer, não sei o que fazer nessa situação. Não sei. Mas sei que é importante eu me envolver nela. Não jogar a culpa no outro. Seguirei nessa direção com qualquer sabedoria e poder que Deus me fornecer. Lógico que quando a situação de crise é grande, a nossa tendência é se omitir. Eu não criei isso, vocês que se viram aí. Essa é a nossa tendência. Ou então, fazer que não é comigo. Mas, quando você vê a situação, você precisa se envolver, se jogar sem saber o que pode acontecer, aí você já começa a dar sinais de que o homem que Deus criou ainda está lá dentro. E aquela chaminha começa a recarregar novamente a bateria. Você começa a adquirir força, ousadia, controle da situação. Você começa a se impor. E nós precisamos experimentar isto. A princípio você vai chegar meio chutando tudo, né? Pisando e tal. E aí depois você toma controle. Deus vai te dando sabedoria. Não há fórmulas, não há regras. Não há uma teologia de receita. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não existe. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua personalidade. Cada pessoa tem o seu contexto de vida. Sabe como, de fato, vai refletir a imagem de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Não é porque aqui no púlpito não pode subir mulher para pregar. É porque é o lugar que Deus colocou do homem. Existe uma hierarquia na teologia de Deus. O homem, Deus, Cristo, o homem, a mulher. Os irmãos sabem disso, essa é outra matéria, mas é aqui que segue. Vamos tentar polarizar dois aspectos da reação masculina. O homem piedoso e o homem religioso. O religioso, vamos colocar assim, não precisa ser necessariamente de uma igreja, de uma denominação. O religioso é aquele que acredita em qualquer coisa e vive por aquele princípio. Pode ser o princípio do materialismo, de um misticismo, ou de suas próprias concepções da vida. Então ele é um religioso, é um homem até legalista, quem sabe. E o piedoso é aquele que busca nas Escrituras, mas ainda não tem aquela habilidade de aplicar. Os piedosos vivem do desígnio de Deus. Eles podem ser gentis, bondosos, oportunos, interessados. Piedoso. O religioso, ele é oportunista e interesseiro. Ou seja, o religioso, ele é o centro. E as outras pessoas têm que estar à volta dele. O piedoso, Deus é o centro. A palavra é o centro. E ele vai se envolver na palavra de Deus. Ele vai permitir esse mover-se. Percebem? Esse não é o máximo, mas ele é a insegurança máxima. Homens religiosos têm seu bem-estar atrelado a tarefas que podem certamente realizar. Quando ele é incompetente numa área, quando ele não consegue resolver um conflito, uma crise, quando ele não consegue se estabelecer com sucesso, ele se refugia naquela área onde que ele se sente mais confortável. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu estudo. Ele vai se refugiar em alguma coisa e geralmente eles são eficientes, não são eficientes em relacionamento com as pessoas. Eles preferem demonstrar em alguma atividade, mas a sua eficiência, mas eles têm severas dificuldades em relacionar-se. Provavelmente Adão tinha sérias dificuldades em relacionar-se com Eva. Era um presente que ele tinha ganhado há pouco tempo, não sabia direito o que fazer com ela, né? Então, o que acontece? O religioso, ele foge da situação difícil quando surge a pergunta: o que devo fazer agora? Isso aqui é a pergunta de
Saul. O que devo fazer agora? Bom, eu acho que eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou cuidar do meu metro quadrado. Eu não posso dominar tudo, eu não sou Deus também. Não é? É a reação que nós temos. O que devo fazer agora? Saul. Religiosos e o medo. Depois nós vamos terminar falando do piedoso, calma. Parece que nós vamos dar... São os que estão sempre dispostos a fazer o que é certo, mas com um objetivo errado. Ele quer fazer as coisas, mas ele atropela. Ele quer sendo governados pelas próprias carências e nunca se move por conta própria. Ele está querendo sempre que outras pessoas participem com ele, por quê? Se algo deu errado, ele culpa os outros. Ele está sempre isento. Ele nunca é o responsável por aquele ato, por aquele trabalho. Ele está sempre agregando pessoas por sua insegurança. E assim, se alguma coisa acontecer de errado, está vendo? Todos aqui falharam, ó. Outra situação, são governados de modo agressivo, uma espécie de atitude orgulhosa. São negligentes, com tendência à ira. Resultado? Relacionamentos superficiais, e isso gera insegurança. Isso é um religioso. Ele tem uma atitude orgulhosa, ele tem certas negligências. Adão estava demonstrando tudo isso. Agora o piedoso. Nenhum homem pode ser feliz se não demonstrar sua vida que Deus está sempre se movendo, trabalhando nele, conduzindo sua família, amigos, trabalhos, etc, e etc. É fácil você encontrar alguém piedoso, alguém cristão de fato, aqui na igreja. Mas no dia a dia, como você vai identificar que aquele doutor, aquele professor, é de fato um piedoso, um crente, um cristão devoto? Pela sua conduta, pelo seu olhar, pelo seu falar, pelo seu interessar. Homens piedosos são aqueles que refletem o caráter de Deus. E em mais ainda, eles vão despertar que os outros venham a conhecer a Deus. Eu gostaria de ser como ele. Pessoa calma, serena, fala bem, educado. A gente se espelha em pessoas assim. Eu gostaria de ser assim. Qual que é sua receita para ser assim? Palavra de Deus. Eu temo a Deus, eu sigo ao Senhor. Isso desperta interesses. Então funciona mesmo. Por quê? Na cultura que nós estamos hoje, todos buscam usar a Cristo. Usar, em vez de conhecê-lo. Nós vamos à igreja, nós oramos, nós até nos esforçamos lendo um salmo, decorando umas partes, porque talvez aquilo vai me dar algum benefício. Eu vou tirar alguma vantagem. Deus, de repente, vai apaziguar tudo na minha vida e eu vou levar fama. Olha como o cara é bom, tal. Nós temos que avaliar as nossas intenções para com Deus. Será que quando tudo vai bem, a gente ama a Deus, Deus é bom, louvado seja, eu vou dar um testemunho na igreja hoje, vou pedir para dar um estudo, vou falar como Deus é grande. Aí quando as coisas entortam, você já começa a desconfiar. Será que Deus existe? Será que se importa comigo? Por que isso agora? Por que eu tenho que lidar com essa situação? Porque Deus quer lidar com você. Por que isso é difícil? Porque você é difícil. E Deus quer tratar com você. Lapidar você para que você vá, de fato, avante. Não pode falar avante, que é um partido aqui, né? Desculpem, gente. Os piedosos são corajosos, são homens chamados a adentrar na escuridão, assim como Deus, em Gênesis capítulo 1. As trevas cobriam a face da terra. Deus adentrou e falou.
E assim Deus cria o homem para que, no meio da escuridão, no meio da perdição, falar as palavras de Deus. Não recitar um abacadabra, né? Não é nada disso. É falar no sentido de ter a conduta de Deus, a atitude de Deus, para transformar essa escuridão em ordem. Usando o registro da criação em Gênesis, assim como toda a criação inicial foi feita na escuridão, houve ordem, beleza, tudo tirado da bagunça, do caos. Homens são chamados para adentrar com sabedoria nessas regiões. E onde nós vamos adquirir essa sabedoria? Pela palavra de Deus. Isso requer o quê? Dedicação. Não pense que um culto, né? Uma reuniãozinha aqui, um acampamento lá, vai te dar toda a sabedoria para você enfrentar o dia a dia. Não, assim como você todo dia toma banho e espera, todo dia você almoça, janta, tem gente que tem almoço 1, almoço 2, janta 1, janta 2 e ceia. Você se alimenta, você cuida de si mesmo. Por quê? Porque você se ama, você se adora, você se basta. Ora, e você não tem um tempo para, a sós com Deus, pensar, Senhor, acho que hoje eu falhei, hoje eu me omiti, hoje eu vi as coisas acontecendo e eu não agi, eu deixei rolar, deixei acontecer. Conversa com Deus. Na viração do dia, o que acontecia? Deus se encontrava com Adão. E aí, Adão, como é que foi? Conseguiu um nome para aquele bicho enorme, grande, que tem uma mangueira na cara? Olha, senhor, foi difícil, viu? Mas eu achei um nome interessante. Será que o senhor gosta de elefante? Interessante. Você é criativo, Adão, gosto de você. Tapinha nas costas. Eles conversavam na viração do dia. Nós temos que aprender a conversar com Deus. Eu vou orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença. Isso é reza já, você já decorou, isso é mecânico. Traga do coração seu sentimento, suas fraquezas, seus desejos, suas paixões, suas fantasias, sei lá. Traga diante de Deus seus medos, seus segredos. Senhor, Jó manifestou isso. Aquilo que eu temia me aconteceu. Veja só. Todo dia apresentando oferta, todo dia intercedendo por meus filhos. Olha aí. Aquilo que eu temia me aconteceu. Louvado seja Deus. Por quê? Tinha intimidade com Deus. Falar, falar, falar. Isso coloca a vida em harmonia. O homem se alegra em responder bem. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 15, 23. Para a gente não ficar aqui, né? Perder tempo? Está aqui. Temos que falar? Temos que falar. Temos que nos manifestar? Temos. Mas a palavra tem que ser temperada, como está lá em Colossenses 4, né? A palavra tem que ser oportuna, no tempo certo. Se de repente o clima está pesado, ou quando você entra num... Nunca aconteceu isso comigo, né? Por isso que eu estou aqui. Entra numa casa com cheiro de gás. Nossa, que é isso? Né? Você acende a luz, o que acontece? Puf, né? Você desaparece. O que acontece? Você desaparece. Se o clima está pesado, tenso, você cheira, você fala, nossa, isso aqui hoje está um caos, pior que Gênesis capítulo 1. Se você falar qualquer coisa, tipo, paz do Senhor, paz do Senhor não quer você, já voa uma panela em cima de você, né? Uma panela de feijão quente. Então nós temos que saber a palavra dita a seu tempo. Não é dizer para qualquer... Não, eu sou a imagem de Deus, eu vim aqui para colocar ordem. Você vai colocar bomba aí, você vai explodir tudo. A palavra de Deus diz... Palavra dita a seu tempo. Quer começar uma boa receita? Você vai no médico, o médico olha, você fala um monte de coisa, ele faz um diagnóstico, você está ruim mesmo, né? Mas o médico não vai falar assim, você vai morrer logo. Né? Ele vai te dar um ânimo, vai falar, não, faz o seguinte, ele passa uma receita.
Ó, toma isso aqui, daqui um mês, se você continuar vivo, você volta aqui e a gente trata do resto. Qual que seria a nossa receita para nós nos enquadrarmos naquilo que Deus planejou para o homem? Bom, primeira lição, Provérbios. Quantos capítulos temos em Provérbios? Não era para você responder. Tá. Quantos capítulos nós temos em Provérbios? Pode falar, Dário. Temos 31 capítulos em Provérbios. Você que diz que não tem tempo para ler as Escrituras, um capítulo por dia é a sua dose recomendada. Você vai ver como a sua vida vai começar a entrar em ordem. Como você vai conseguir evitar e escapar de grandes confusões. Cumprindo e seguindo Provérbios. É lógico que no primeiro mês você vai perder 7 minutos em cada capítulo. Quiçá 10. Mas depois você começa, no mês seguinte, a dividir. Ó, esse capítulo aqui tem 30 versículos, eu vou ler 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois. Para você poder ter tempo de digerir, mastigar. A gente lê a Bíblia assim, já li, isso aqui já sei. De novo essa história aqui. Nós temos que aprender a mergulhar nas Escrituras. Nós vimos agora, Adão estava com ela, e no hebraico era Inra. Como é que ele vai descobrir isso? Que esse Inra é estar junto, estudando, pesquisando, analisando. Muitas vezes você vai lendo com calma, o Espírito Santo vai te observar. Opa, para aí. Uma orientação é, perceba o tempo verbal das palavras. Isso já é uma boa indicação. Perceba no texto quantas vezes se repete uma palavra. E creu. Aí no outro capítulo, em cima, creu. Bom, então isso aqui deve ser importante. Percebe como é que funciona? Mais um Provérbios. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. O homem tem que ser preciso na sua colocação, na sua observação, correção, no seu tempo. Não adianta você disparar. Não é assim. Metralhadora acerta em todo mundo, até quem não tem nada a ver com a encrenca, leva. Eu não tenho nada a ver com isso. Levei mal bronca, por quê? Então nós temos que ir com arma de precisão. Sabe que os snipers, como que chamam? Sniper. Eles têm aquela... E acerta. Nós temos que dar tiro certo. Não ficar metralhando. Quem pegar, pegou, hein? Né? Vamos sair correndo. Uma das últimas vezes que eu estava aqui, estávamos almoçando, aí estava passando na televisão um sequestro no Rio de Janeiro. Típico. Né? Aí a dona Lúcia, ai meu Deus, olha o que aconteceu, as pessoas dentro de um autocarro e um criminoso lá mantendo as pessoas reféns. Aí a Lúcia, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu lá almoçando, falei, ai Brasil, fazendo passar vergonha aqui na casa dos outros, né? Ai. A dona Lúcia, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu falei, dona Lúcia, ele vai ser morto. Daqui a pouco ele vai estar lá um corpo estendido no chão. Não, como não? Lá de cima, não sei de que morro, um sniper, sabe aquela luzinha que pega aqui na testa, né? Para ficar mais, né? Acabou. Acertou, acabou. Assim deve ser a nossa palavra. Ela tem que ser certeira, no tempo certo. Se você vai no calor da discussão, perdeu. Como água fresca para a alma cansada. São as boas novas vindas da terra distante, 25. Água fresca, aquilo que cai a bom tempo. É assim que o homem tem que se comportar. Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é paz. Começa aí. Amor, temperança, domínio próprio.
Estas são as características de alguém que anda com Deus. Não é porque você foi criado por Deus que agora você sai aí, não. Que é estar conectado com Deus. Você pensa antes de falar? Ou o que vem fala? Eu conheço algumas pessoas que primeiro atiram, depois perguntam. Aí a pessoa já está lá nas últimas. E aí, quem é você? Ih, cara, desculpa, eu atirei errado. Não era com você, não. Tem gente que é assim, já vem, pisa, critica, fala mal. Depois vai começar a conversa. Oh, desculpa, eu fui injusto, né? E não vai admitir, né? Para não perder a postura aqui, né? Perder a autoridade. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E esse cansado é aquele que está cansado de tudo, da vida. Está decepcionado, está estressado, aquele que está arrasado. Ele desperta-me para todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Nós precisamos todo dia aprender alguma coisa de Deus. Tinha um professor e inglês para mim não vai o inglês. Eu já decorei aquele verbo to be no anda, né? Aí o professor falava assim: por dia aprenda uma palavra por dia. Você vai ver até o final do ano o seu vocabulário como vai ser extenso. Que o inglês não é grande coisa, né? De extensão, não é como o português que tem sinônimos e sinônimos. Uma palavra por dia. Aprenda uma lição de Deus por dia. Aprenda um conceito. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Já estudamos isso aqui em Colossenses. Saber responder, como é importante. Aqui um gráfico de tudo isso que a gente vinha falando. Vamos tentar resumir em 3 minutos. Poxa, Alberto, 3 minutos? Ficamos aqui 1 hora, você falando, porque já foi direto no gráfico, 3 minutos e já ia para o almoço, né? De um lado, nós temos os religiosos. Parece ringue, né? Na luta, né? De um lado, os religiosos. Desse outro lado, nós temos os piedosos. Nós colocamos assim: teologia da receita. Ele é um pouco legalista, o religioso. Ele quer domínio. Ele é dominado pela carência. Portanto, ele é sensível, ele é aquele que se ofende fácil, é aquele que tem autocomiseração. Eu sou vítima. Ele é mais sensível do que forte. O ponto C é onde que nós temos que buscar. Ser perfeito, ter equilíbrio, ser sensível e forte. Portanto, equilibrar o religioso com o piedoso, nós vamos encontrar o ideal. O piedoso, ele é dominado pela audácia. Mesmo que eu não sei o que está acontecendo, eu vou enfiar lá na encrenca. Eu vou tentar resolver. Eu vou entrar na briga também. Né? Conhece a turma do deixa disso? Quando começam a discutir, dois começam a empurrar, né? Aí chega a malta do deixa disso. Não, deixa disso, deixa... Você tem que ter a audácia. Porque sobra para você um tapa, né? Quando tem dois brigando, sempre... Não, porque é isso, somos adultos, chega... É a turma do deixa disso. Ele é mais forte do que sensível. Ele suporta, ele é resiliente, ele aguenta. E assim, nós caminhamos para esse ponto que seria o ideal. Daqui em diante é a segunda parte. Já falamos quase 1 hora, vocês estão cansados, né? De ver essa... Então, depois do intervalo a gente volta a parte mais prática, vendo personagens bíblicos, como eles reagiam ao drama da vida. Então, está cheio de personagens. Depois do episódio de Gênesis 3, 7, nós vamos ver famílias, pessoas, heróis, como eles enfrentaram o drama da vida. Tá bom?
De tudo aquilo que foi dito até então, nós vamos tentar fazer algo um pouco mais visual ou mais ilustrativo de todos os conceitos apresentados. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide, não caia. Nós ouvimos no noticiário, vez ou outra, pastor de grande igreja é pego com mala de dinheiro fazendo tráfico. Pastor de grande igreja, ou reverendo, que seja que o noticiário fala, caiu em escândalo, descobriu-se que tinha outra família. Estes dão notícias. Por que dão notícia? Porque são igrejas referência, grandes. Isso é uma situação. Agora, e as igrejas medianas, de periferia, de cidades distantes, que não têm foco nenhum de popularidade, as coisas acontecem, a comunidade fica sabendo, um ou outro membro fica sabendo ou seja, o assunto é sério e quem está de pé cuida que não caia. Não imagine você que, isso não vai acontecer comigo, isso não é para mim. Não é? As coisas muitas vezes nos surpreendem. Não está ligado? Preciso fazer um curso de como ligar um aparelhinho desse. Tá vendo? Por que você não fala aqui desse lado? Muito bem, então vamos lá. Eu falei no início, Gênesis capítulo 3, o enredo dos problemas que surgiram com Adão e Eva e toda aquela situação que nós apresentamos. Os capítulos seguintes, o tema continua sendo o silêncio dos homens, o silêncio masculino. Tinha até uma novela, O Silêncio dos Inocentes, está aqui. Homens continuamente mete-se em apuros quando escolhe ficar no silêncio. E isso é perigoso, isso é extremamente cruel. Abraão, o estandarte da fé, né? Abraão, o pai da fé, olha a situação deste homem. Conhecemos a história de Abraão, capítulo 12 em diante. No Gênesis capítulo 15, ele é recebido como o pai de uma multidão. Recebe essa promessa de Deus. E então, o que acontece? Sem nenhum filho, parece que Deus demora, parece que Deus deixa ele para o último da fila para ser atendido. Naquela ansiedade de eu preciso da bênção, eu preciso de alguma coisa de Deus, ele ouve o que Sara propõe. Olha, já estamos passando da idade, você vive falando desse Deus, da promessa e etc. Nós viemos de tão longe, nós já precisamos estabelecer a vida, estabilizar tudo. Olha, tem a nossa serva Agar, naquela época, 2, 3 mil anos antes de Cristo, as coisas aconteciam de modo muito diferente de uma sociedade ocidental do século 20, 21, que estamos agora. Portanto, quando veio a sugestão de Agar, o que ele fez? Ficou em silêncio. Não contestou, não protestou. Ele até argumentou, interessante, pode ser uma possibilidade. Quando Eva chegou com o fruto para Adão, mesma situação. Ele pegou e comeu. O texto diz isso. O texto é inspirado, as palavras são inspiradas, estão lá. Se Adão tivesse ficado indignado com Eva, falou, poxa, agora Deus vai expulsar você daqui e eu vou ficar sozinho de novo. Então eu vou me calar, vou assumir o seu erro no seu lugar, assim estamos juntos. Assim estamos juntos. Não, ele foi condescendente com o erro. E aqui a mesma coisa de Abraão. Perceba como o mesmo fato que ocorreu lá, na consumação do pecado, na rebelião contra Deus, isso vai se tornando comum na história do homem.
Principalmente em Gênesis, nós vamos ver isso. O que Abraão disse a isso? Nada, ficou em silêncio. Ele atendeu a voz da mulher. Ela teve Ismael, Sara fica com ciúmes, conhecemos a história. Abraão diz para fazer o que quisesse com a sua serva. Está aqui, no final, no capítulo 21. Quando ele recebe a promessa e nasce Isaac, agora não precisamos dela. Despede. Por que não precisamos dela? Porque começou a haver conflito entre o jovem Ismael com o menor, miúdo, Isaac. Para não destruir a família, naquela época, imagina a situação, mas Abraão, ele foi omisso, condescendente. E isso gerou uma crise na família, a ponto de poder ter que mandar embora Agar com a criança. Muitas vezes nos calamos, muitas vezes afrouxamos a nossa autoridade, a nossa postura, e o conflito nasce, aparece. Havia paz, havia normalidade naquela casa, mas bastou a Sara tomar o lugar da autoridade, da liderança e opinar. Pode falar? Ela pode falar. Pode dialogar? Deve dialogar. Porém, olha a situação que aconteceu, vocês conhecem a história. Ló, outro exemplo da mesma situação. 2 Pedro 2,7 diz que ele era um homem injusto e que se afligia nos tempos que ele habitava na fronteira de Sodoma e Gomorra. Aquela coisa, um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé na fé e um pé no paganismo. Era a figura de Ló. Ele permaneceu em Sodoma e Gomorra e ficou em silêncio sobre o mal ao redor. As coisas aconteciam, e tanto que quando o anjo vem para avisá-lo, adverti-lo, olhe, ou retirar, porque a maldição de Deus ia cair sobre aquela cidade, quando ele chama os genros, a família, a esposa, as filhas, ninguém o leva a sério. Por quê? Porque ele era uma pessoa que levava tudo na descontração, talvez na brincadeira, não era um homem muito sério, fazia muitas concessões. Ele ficava lá, ele assistia o mal e não fazia nada. Conhecia a verdade e não participava. Ele ficava em cima do muro, como se costuma dizer. Ló ficava atormentado em sua alma pelo mal ao seu redor. E por que então ele não partiu? Por que então ele não tomou uma decisão? Esperou o pior acontecer? Ló ficou passivo e em silêncio. E nós sabemos que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele vai lá, as filhas acharam que o mundo acabou, né? Acabou o mundo, sobramos nós. Vamos começar um novo mundo? E começaram, e daí veio os moabitas, amonitas, inimigos de Israel. O silêncio de um pai, Betuel, Gênesis 24, 50. Um pai calado, ausente, ajudou a criar pelo menos 2 filhos controladores e bastante manipuladores, Labão e Rebeca. Veja que é Labão que toma as rédeas dos negócios, da negociação, é Labão que vai querer saber quem era Isaac. Percebe o silêncio do chefe da casa? Sem tomar partido, sem tomar uma interferência. O que acontece? Se você se anula, outros vão surgir e insurgir sobre você. E com isso, você vai criar um conflito, um mal dentro da sua própria casa, por causa do silêncio, da omissão. Isaac é outro patriarca que também ficou em silêncio, nos mesmos moldes de Adão, assistindo tudo passivamente, sem tomar nenhuma decisão, sem nenhuma disciplina. Ele foi um homem muito passivo, não fez nada exceto permitir que o seu pai quase o sacrificasse quando o levou lá no Monte Moriá. Tudo bem, ele era miúdo, talvez 16 anos, um adolescente indo para a juventude. Foi fácil para Abraão levar. Isaac, vamos lá no monte, precisamos tratar de um sacrifício para o Senhor. Ele foi. Ela até pergunta, pai, onde que está o sacrifício? Deus vai prover.
Os irmãos conhecem a história. Ele conhecia a profecia de Deus de que seus filhos mais velhos, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. Ele conhecia essa profecia, quando diz que no ventre da mãe existiam duas nações guerreando, mas o mais velho serviria o mais novo, em termos de nação, não em termos de pessoas, Esaú e Jacó, tanto que um vai para o norte, e Esaú, os dois prosperam, os dois pessoas, convivem juntos, depois a volta de Jacó, mas a profecia era sobre a nação que sairia de Jacó, Israel, e de Esaú, os edomitas. No final ele abençoou Esaú a despeito da profecia. Ou seja, olha o desleixo. Conhecendo uma profecia, Jacó vem pedir a bênção. Ele não questiona muito, ele desconfia, mas abençoa. Ou seja, se livra logo do problema. E depois vem Isaac, e diz o texto de Hebreus, capítulo 12, que esse Esaú vem a Isaac com aquele choro de arrependido, tipo o choro de Judas, mas não de remorso, não de arrependido. E mesmo assim, o pai, para se livrar do problema, abençoa. Tá, filho, você quer sua bênção? Tá abençoado. Muitas vezes agimos assim, para não criar indisposição, a gente quer se livrar logo do problema, sem antes analisá-lo, sem antes compreendê-lo. O silêncio de um hebreu, assim como ele, sou eu. Eli, está lá em 1 Samuel, mesma situação. Um sacerdote, 2 filhos, trabalhando no templo, que na época ainda era uma tenda, e mesmo assim, vendo que os filhos faziam de errado, abusando do sacrifício, abusando da boa-fé das pessoas, tirando partido, não tomou nenhuma posição, apenas de longe falou: cuidado, meninos, não façam isso, assim vocês estão prejudicando as pessoas, sem nenhum peso de autoridade, de respeito. Provavelmente ele não conquistou nenhum respeito, nenhuma autoridade. Quando o pai tem autoridade, é uma pessoa de respeito, uma pessoa séria, basta um olhar, pronto, você já amolece as pernas. No caso de Eli, os filhos olhavam e falavam assim: pai, é muito bonachão, muito complacente, ele permite tudo. E o que diríamos de Davi? Silenciou quando a sua filha foi violentada pelo próprio irmão, e o seu silêncio lhe custou um assassinato na família. Imagina, e óbvio que o caso foi abafado. Isso vai ser um escândalo no reino e na família também. É melhor abafar o caso. Absalão sabia do caso e abafou o caso, que era o mais velho. Abafava o caso. Não adianta querer abafar o caso na teoria de que, ou no ditado, o tempo sara tudo. O tempo cura. Não. Passaram-se 2 anos quando houve a vingança e mataram o Edonias. Não foi isso? Adonias. Amon, desculpa, está aqui, ó. Amon, né? Absalão vinga a irmã matando Amnon. Todo este pecado tinha um fio que ligava ao pecado de Davi com Betseba. Tudo que Davi fez num ato rápido, numa noite de alegria, de prazer com a moça que morava ao lado do palácio, custou-lhe todo o resto da vida, desgraça na família. E em equivalência do ato que ele cometeu. Assim como ele fez em oculto com Betseba, Absalão fez em público com as concubinas do rei. Assim que Davi colocou Urias na batalha, no pelotão de frente para ser morto, aqui também o filho
é exposto de uma maneira livre para ser morto também. Então, o pecado, ele vai de encontro. Se nós olharmos um texto que está em Números, capítulo 23, talvez isso crie um pouco de temor na nossa vida. Bom, agora vamos ver se eu acho o texto, né? É 32, Números 32, 23. Diz assim o texto, Números 32, 23. Se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, ou Yahvé. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Isso é muito sério. O vosso pecado vos há de achar. Foi o que aconteceu com Davi. Dos mesmos moldes, daquele pecado que ele desfrutou e depois ele encobriu e ele quis manipular toda a situação, porque ele era o rei. Esse mesmo pecado surpreendeu toda a família dele em dimensões bem mais escandalosas. Na nossa vida nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente conhece vários casos. Teve um caso lá de São Paulo, numa igreja menor, pequena, um irmão amigo, assim como os daqui, a gente conversa muito. Durante a semana nos encontrávamos, conversávamos, comíamos pizza junto. Então tínhamos liberdade. Eu ficava preso o dia inteiro na loja. Ele tinha um trabalho onde ele tinha que andar de carro para cima e para baixo. São Paulo, a capital, é muito perto de Santos. Santos é praia. Você vai, quando na época de férias, em 40 minutos você está na praia. E esse amigo está voltando do trabalho, subindo a serra para voltar para casa. Aí ele olha e fala assim, acho que é o carro do pastor. Lá da igreja, lá do interior, né? Não, parece o carro do pastor. Só ele foi, encostou, parelhou o carro, olhou. Olha, é o pastor mesmo, buzinando, né, para fazer tchau. Olha, pastor, eu aqui, né? E o pastor viu e começou a recuar o carro, começou a fugir. E ele falou, parece que é ou não é? É ou não é? Ficou na dúvida. Depois ele olhou assim, tinha uma moça do lado. Opa! Aí ele entendeu tudo. Não precisa contar mais detalhes, né? Os irmãos perceberam. Ou seja, não adianta você camuflar uma situação ou justificar que de fato você, porque o pecado há de achar. Vamos caminhar um pouco mais para desenvolver esse tema. Nós terminamos aquela primeira parte falando sobre palavras, como falar no tempo certo, palavras bem temperadas, que sejam águas frescas, palavras de sabedoria. Você pode falar muito e nunca tocar num assunto importante. Ter muita conversa significativa. Fala de tudo, fala dá volta no problema, mas você não ataca a raiz da situação. 1 Coríntios 13, Paulo fala algo parecido. Falamos sem amor é como o sino que toca e só faz barulho, soa e só aparece, só faz volume, mas só isso, só faz eco. Efésios 4,15 também está relacionado, onde Paulo fala sobre dizer a verdade em amor. Está lá na parede. Seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Está aqui. Às vezes está lá a palavra, né? A gente nem nota. Falar também envolve ações. Fazer discurso é uma coisa. Demonstrar por atitudes a sua palavra implica muito. Envolve tanto palavras, obras, um gesto de compreensão, um gesto de carinho, de devoção.
às vezes, falar é sentar e ouvir o que o outro tem a dizer. Parece contraditório, paradoxo. Falar é sentar e ouvir. Falar não é controlar uma situação aos berros, aos gritos, né? Submeter o outro à humilhação, à obediência. Não, agora você tem que me ouvir. É assim que tem que ser. Você tem que comer na minha mão. Você tem que ler na minha cartilha. Isso não é falar. Nós temos sempre essa atitude de machão. E macho, nós vimos, é marcar, lembrar. É isso que Deus pede da gente. Isso a vai tornar apenas uma pessoa introspectiva, distante de Deus. Você também vai impor aos outros resignação. Você vai criar resistência, oposição, rebelião. Saber se comunicar no tempo certo, na hora devida, com sabedoria. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus, ele poderia ter já intervido numa situação, podia dar um sermão que fosse, mas ele espera a situação, a reação, para apresentar então a solução. Jovem rico é um deles, ou mesmo Pedro e os outros discípulos, João e Tiago, mandam até a mãe falar, olha, fala com ele que lá no reino eu quero um à direita, outro à esquerda. Claro que o Senhor conhece a situação, mas espera acontecer no momento certo para a correção. Hoje em dia, assim, você entra num estabelecimento comercial, tem câmeras filmando, e alguns até colocam, né? Sorria, você está sendo filmado, né? Para ser simpático. Hoje em dia, com o telemóvel, você é rastreado. Eu cheguei no aeroporto aqui de Lisboa, na hora que eu tirei o modo avião, né? Plim, plim, fui ver, falei, acho que deve ser o Carlos, o Nando, está mandando uma mensagem, estamos aqui na porta. Bem-vindo, Alberto, a Lisboa. Se precisar do nosso consulado, eu falei, olha só, os caras estão me rastreando, eles sabem onde eu estou, o que eu vou fazer. Imagine então, né, aos olhos de Deus, aonde você vai, não pense que por ser de noite, escuro, ninguém está vendo. De fato ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão lá. Porque para o Senhor não tem noite nem dia, é tudo claro. Tem gente que acha assim, né, à noite todos os gatos são pardos, né? E ninguém vai descobrir o que eu faço. Nem tudo que falamos de errado, será exposto de imediato. Algumas coisas demoram para vir à luz. Alguns casos demoram para chegar. Outros são revelados lá para frente. Esse texto de 1 Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Muitas pessoas fazem algo de errado, passa uma semana, um mês, ninguém descobriu. Acho que Deus me perdoou, estou livre. Calma, ainda não terminou. Não é porque não se manifesta logo que você está livre. Deus vai requerer, Deus vai chamar atenção. Portanto, essas advertências são para nós também. Que muitas vezes achamos que estamos por cima da carne seca, que nós somos mais especiais porque estamos na igreja, estamos num cargo de liderança, porque há anos que eu estou orando e buscando a Deus, então Deus me permite, vez ou outra, a dar uma escapadinha na praia, dar uma escapadinha aí numa festa com os amigos e relaxar. Cuidado. Alguns se manifestam agora, outros depois. Se alguém falar, como diz 1 Pedro 4, verso 11, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, poder para todos sempre. Amém. O segredo da nossa vida não é porque eu estou aqui para agradar os homens. Eu não estou aqui para agradar o Carlos, o Zé, o Nando, os irmãos. Não. Eu quero fazer algo que seja para a glória de Deus, notório para a igreja do Senhor.
Claro que eu considero os irmãos. Mas como diz Paulo lá em Gálatas 2, se eu fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Portanto, tudo que nós vamos falar, palavras, administrar, lidar, tratar, seja para glória de Deus e não para tirar proveito. Não para se beneficiar de um caso, de uma situação, para mostrar, está vendo? Eu falei que eu estava certo, vocês são sempre errados. Não é assim que funciona, é para a glória de Deus. O conceito de um Deus que tudo vê e não se limita a um Deus que consegue se manter apenas bem informado. Por que esse Deus que tudo vê? Só para para relatório? Eu sei o que acontece, deixa de acontecer. Todos nós vamos prestar contas ao Senhor, de uma forma ou de outra. Não é porque Deus vê só para... Não, nada passa sem antes uma verdade ampla, claramente ensinada na palavra de Deus, ensina que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não é só na igreja, não é só em casa quando a sua esposa está vendo, ou o seu filho está assistindo, né? Hebreus 4:13, Jó 34, Provérbios 5, todos falam que o Senhor está presente. Você nunca está sozinho, o Senhor está presente. Por isso que nós temos que andar como embaixadores do Senhor. Não de qualquer jeito, qualquer conduta. Ninguém está me vendo, deixa eu mexer com aquela rapariga. Ninguém está me vendo, acho que eu vou fumar um baseado para ver se eu, né? Eu ganho um pouco mais de vibração, porque eu estou meio deprimido, meio chateado, estou meio falido. O Senhor conhece. A nossa força de ânimo, de motivação, vem do Senhor. Não vem de uma bebida, não vem de um jogo, não vem de uma roda de amigos. Vem do Senhor. Precisamos experimentar aquilo que a palavra de Deus oferece. A paz do Senhor, sabedoria do Senhor. Calma, gente, não vão dormir ainda, segura um pouco, está terminando. Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Sabe aquela coisa? Eu fiz algo de errado e não caiu nenhum raio na minha cabeça. Tá vendo? E todo mundo falando que Deus é ruim, que Deus vai castigar, que Deus mostra justiça, cair na mão de Deus é aterrador. Aí, porque o juízo não se manifesta rápido, os filhos dos homens ficam à vontade no dia seguinte cometer a mesma situação. Acho que eu tenho crédito com Deus. Por ter crédito, eu vou continuar nessa vidinha aqui. Um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai se divertindo, né? Muitos não entendem que essa longanimidade de Deus, eles interpretam como uma impunidade, mas não é. Deus disse que antes de tratar do juízo, Ele dá tempo para que haja arrependimento. Romanos 2,16. Se você for ler o Velho Testamento, os profetas, você vai sempre encontrar isso. Deus sempre dá tempo para que o homem caia na consciência, para que o homem crie juízo, entenda o amor, a longanimidade de Deus. E outra, os profetas sempre anunciavam isso. Deus, antes de castigar, antes de cair o juízo, advertia antes, chamava atenção antes. Olha, se não fizerdes isso, se não deixardes aqueles altares, aqueles deuses, serão levados para cativeiro. Cuidado, preste atenção. Deus avisa antes. Nós estamos aqui, quantas vezes Deus já não nos avisou? Quantas vezes estamos abusando da longanimidade de Deus? O que o Senhor espera? Um coração piedoso da gente, não um coração religioso. Os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara
na trivialidade da vida, quando não estão sendo observados. Começamos o nosso estudo assim: quem é você quando ninguém está te observando? E agora temos essa frase: você vai mostrar o seu caráter, a sua piedade, na trivialidade da vida, nas coisas simples, de pouca importância. A palavra de Deus já nos orienta, né? Não desprezeis os começos humildes, porque é ali que se manifesta o que é o seu coração, quem é você de fato. O que eu sou à luz determina a minha credibilidade. O que eu sou no escuro determina a minha autoridade. Na luz é fácil, né? Tá todo mundo me vendo. Isso vai me dar crédito. No escuro, eu estou longe do meu país. Eu posso pegar um avião diferente aqui, desde ir para São Paulo, eu vou para outro lugar. Ufa, depois de um mês em Portugal, eu mereço umas férias, né? É o escuro que vai determinar a minha autoridade. Não como ancião, como presbítero, como cristão. Como embaixadores que somos todos nós aqui. Diante dos homens, precisamos de reputação, respeito. Traz credibilidade, mas diante de Deus o que vale é caráter. E daí que vem a autoridade para qualquer um de nós. É isso que Deus espera, que almeja de cada um de nós. Amém? Amém, Sérgio? Eu queria deixar como uma atividade lúdica para cada um de vocês. Eu fiz aqui uma lista. É lógico que não dá para ficarmos... De um lado nós temos Saul, do outro lado nós temos Davi. E as passagens, os endereços, né, as referências bíblicas, mostram assim: Saul foi atrás das jumentas do pai. Ele era um jumento. Não, ele foi atrás das jumentas do pai. Um boiadeiro. Davi era um pastor de ovelhas. Animal mais frágil, temeroso, assustado. Ao contraste. Saul vivia escondido. Quando foi eleito o rei de Israel, diz o texto bíblico que sobre os ombros, ele sobressaía a todos. Talvez tivesse lá o seu 1,90 m, alguma coisa assim. E quando apontaram que ele seria o rei de Israel, ele tentou se esconder. Sabe quando o professor fala na classe, né? Chamado oral, José Carvalho, está lá no fundo, ele faltou, não veio. Hã? Saul tentou se esconder, mostrando insegurança. Quando Samuel foi na casa de Jessé, apareceram os filhos, Eliacibe e outros, olhou, um mais formoso que o outro, um mais valente que o outro. Não, Samuel falou assim: mas não errei de endereço, é aqui, né? Número tal, da casa tal, senhor Jessé, né? Passaram todos os seus filhos, não é nenhum deles. Ué, será que eu entendi errado de Deus? Preciso ler o e-mail direito. Se eu tenho certeza, não tem mais nenhum filho. Tem, não tem mais um. Tem um que fica lá com as ovelhas, e é um pequeno lá, meio... Mas então tem, manda buscar. Até da família era esquecido e rejeitado. E veio este, que tocava harpa, que fazia salmos, que temia o Deus de Israel, que enfrentou Golias, que Saul não enfrentou. E a história é longa. Então, talvez esta lista te oriente a contrastar o religioso com o piedoso. Saul, na sua pressa, quis apresentar um sacrifício a Deus sem a presença de Samuel, o profeta, diante do sacerdote. Então, com estas atitudes de Saul e de Davi, nós podemos avaliar o que é um religioso, o que é um piedoso, o que é um homem de caráter, de personalidade, Davi, que também erra, mas que também pede perdão e se levanta e segue. Vem as consequências do seu pecado,
mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Eu sou frágil, eu posso pecar, mas eu quero sempre agradar a Deus. E o Senhor me conhece. Saul era arrogante. Na hora do desespero, ele foi se consultar com uma feiticeira. Davi não, sempre buscando a Deus. Se alguém puder me ajudar, Nando. R$6 de cada um. Ah, não precisa. R$6 de cada um. Ah, não precisa não. Talvez você coloque na sua Bíblia, amanhã ou depois você dá uma olhada em alguma... Alberto, não pode colocar isso no... Ah, essa folha? Quer propor você no vídeo? Tem mais. Eu tenho o texto, eu passo para você e põe no vídeo. Ok. Tá? Na edição da propor. Mas essa folha é interessante para você, porque eu sei que o vídeo ia passar corrido, mas assim você pode depois analisar. Por exemplo, Saul era demagogo. Está lá a passagem bíblica. Davi é ponderado. Você pode com isso afinar ou controlar a sua atitude. Saul, ele ouve intrigas. Só ouve, e não toma nenhuma posição. Já Davi é prudente, ele é estratégico, ele orienta, ele assume posição. Saul é violento, uma emoção instável. Já Davi, amigo fiel, não é influenciado. Quantas vezes os soldados que estavam do lado de Davi falavam: Deus está dando Saul, ele está lá na caverna. Aquela caverna devia feder aquele dia. Vai lá, mata ele pelas costas. Não. Ele não ouve os amigos e vai no embalo. Ele pondera, ele tem juízo, ele tem equilíbrio, ele tem raízes. Diferente de Saul, que vai no ímpeto apenas para agradar a multidão. E quando as coisas acontecem mal, o que Saul fez? Os homens me apressaram. Está aqui o texto, vocês vão ver. Um se desculpa sempre, é ganancioso, insensato. Um luta pelo Senhor, é pastor, tem autoridade, é guerreiro. Um se faz de vítima, Saul. O outro é conciliador. Isso é importante. Atos 13, 22, Davi era coração segundo Deus. E 2 Samuel 21 diz que Saul era zeloso, mas sem nenhum entendimento. Amém? Então, boa lição de casa, bom trabalho. Vamos terminar com uma palavra de oração? Ficar de pé assim, acorda de vez, né? Te adoramos, Senhor, e tudo que foi dito neste dia, nesta manhã, no almoço, na comunhão com os irmãos, queremos que seja aceitável diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome, para fortalecimento da Tua igreja, e mais ainda, fortalecimento dos lares de cada irmão aqui. Nos dê sabedoria, nos direciona, ó Deus, nos ensina a ser homens segundo o coração de Deus. Homens de personalidade, de integridade. Rogamos a Tua misericórdia para que o Senhor venha nos conscientizar daqueles pecados que muitas vezes nos acostumamos e até brincamos com ele. E que a Tua mão possa pesar, possamos confessar diante de Ti, Senhor. Não queremos abusar da Tua longanimidade, Senhor, mas queremos cada vez mais nos inundar da Tua graça e do Teu amor. Fica com cada irmão aqui, com cada lar aqui representado. Nós rogamos isso e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.